Olá, mulheres! Esse então é o segundo vídeo falando sobre o sagrado feminino e reconexão com ciclos femininos. Se você não assistiu o primeiro, eu te aconselho a assistir para entender alguns conceitos que eu vou utilizar daqui para frente. Mas se não assistiu, espero que consiga encontrar algumas respostas nesse vídeo, que eu vou falar um pouquinho agora sobre o ciclo feminino em si. Então, para falar sobre isso, como eu venho tratando desse assunto de forma como um relato pessoal, né? Então eu vou terminar o relato que eu comecei no outro vídeo, que eu contei como que foi minha trajetória de afastamento do feminino e como que foi, vou contar para vocês agora como que foi então meu reencontro, né? Minha reconexão. Nesse processo de afastamento e adoecimento, eu conheci um círculo, um grupo que trabalhava com o feminino, comecei a estudar, a me inteirar. Eu tomava uma medicação e não menstruava de forma alguma. E durante esse processo eu tomei a decisão, falei, ótimo, então eu vou parar de tomar qualquer remédio. Isso foi em 2009. Eu estava na polícia ainda, eu entrei para a Polícia Militar em 2006. Em 2009 eu conheci esse trabalho e decidi interromper a medicação que eu tomava há muitos anos. Meu filho nasceu em 2003, desde quando eu tive meu filho, eu já tomava medicação, esse contraceptivo, e não menstruava. Então eu decidi cortar a medicação e menstruar naturalmente, deixar meu ciclo seguir, né, seu curso. Depois da última vez que eu fiz a utilização do medicamento, eu fui menstruar novamente após 6 meses. Então, isso levou um tempo. Eu não sei se foi por uma questão da medicação ficar muito tempo, há muito tempo eu usando e aquilo ainda estava no meu organismo, porque quando eu tomava a injeção, ela tinha uma ação de 3 meses e eu demorei, na verdade, 6 meses para menstruar. Então, eu não sei se é porque eu já tomava há algum tempo ou se é porque fazia parte do meu processo de reconexão e que eu só menstruei a partir do momento que eu estava pronta para receber, né, esse processo. E foi interessante porque a minha menarca, né, minha primeira menstruação, não foi um processo muito doce, né? Foi muito ruim, eu tenho memórias ruins disso. E aí, nesse segundo momento em que eu tive uma segunda menarca, pelo menos foi a forma como eu vi, depois de muitos anos sem menstruar, é como se eu tivesse tido uma nova menarca. Foi um outro processo, porque eu estava esperando aquilo, eu queria, né? Eu queria que aquilo acontecesse, eu queria sentir meu corpo, saber como que era aquilo. E então eu menstruei, e desde então eu não tomo nada. E desde então o meu ciclo é regulado. Desde então, quando dá 28 dias, eu acordo de manhã, coloco meu absorvente e eu sei que eu vou menstruar. Eu não tive mais problemas nesse tempo? Tive cólicas, tem mês que sim, tem mês que não, dor de cabeça, o corpo meu às vezes fica ruim, tem mês que passa super bem, tem mês que não. Mas eu também vou explicar para vocês o que acontece com relação a isso, ainda não é o objetivo desse vídeo. Bom, mas então depois dessa conexão foi quando eu entendi que eu estava lutando contra o meu corpo. E aí eu comecei um processo de vida diferente. Em 2010 eu entrei para a faculdade de fisioterapia. Em 2014 eu deixei a polícia, fui para a França, fiz parte da minha formação, voltei para o Brasil, me formei, hoje eu sou fisioterapeuta, trabalho com osteopatia, que é uma terapia natural, que utiliza somente as mãos. Busco nos meus tratamentos mudança de estilo de vida, né, com os meus pacientes, porque foi o que eu fiz com a minha vida. Então eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa questão do que eu aprendi com relação ao ciclo menstrual. Nós mulheres temos uma relação muito próxima, muito direta com o nosso sistema reprodutor, talvez até mais do que os homens. Tudo que nós passamos e tudo que nós vivemos repercute nesse sistema, né? Tudo que a gente vive, tudo que a gente
não consegue resolver, a gente somatiza no sistema reprodutor. Acredito que, olha, eu posso dizer, tanto na minha experiência como condutora de círculo de mulheres, quanto como fisioterapeuta, toda mulher tem algum conflito com seu sistema reprodutor quando tem conflitos pessoais. Então, é um sistema muito relacionado com o que a gente vive, né? Seja consciente ou não. E então, entender o ciclo é o primeiro passo, tá? Primeiro passo para qualquer coisa, para qualquer trabalho que você for fazer, é entender o seu ciclo. Então, eu acho que quando você entende o que está se passando com você já está a metade do caminho da cura, a metade do caminho de se equilibrar, digamos assim. Então, como vocês vão fazer? Eu oriento, vou dar algumas explicações básicas, mas eu oriento a buscar. Então, eu coloco aqui para vocês, num primeiro momento, 2 tarefas, porque hoje eu não vou conseguir passar muita coisa para vocês sobre o que eu fiz, porque o meu material não está organizado. Mas o que eu posso dizer é que a partir de hoje, vocês têm 2 tarefas no início do trabalho de reconexão com o sagrado feminino. Primeira coisa, tente responder a pergunta: o que é o feminino para você? Busque tudo que você já vivenciou, tudo que você aprendeu na sua vida e o que você acredita. E responda essa pergunta para você: o que é feminino? Isso é muito importante. Você ter um conceito claro sobre isso é muito importante, tá? E eu não vou falar para você o que eu acho que é feminino, porque eu quero que vocês pensem sobre isso. E eu prometo que mais pra frente eu faço um vídeo só sobre isso, contando a minha relação com esse conceito. Porque por enquanto eu peço que vocês façam esse questionamento sem ler nada, sem procurar saber nada sobre isso. Então, a primeira coisa, se perguntem o que é feminino. E em segundo lugar, estudem. Procurem todas as fontes possíveis, mas de preferência fontes confiáveis. Vai no livro de anatomia, no livro de fisiologia, né? Eu aconselho, dá um trabalho de ir na biblioteca e estudar pelo livro, melhor do que procurar na internet. Além dos livros de fisiologia, eu indico 2 livros para vocês que me ajudaram muito a entender o que acontecia. O primeiro se chama Inteligência Hormonal da Mulher. O autor é um médico e ele é bem biológico, tá? Ele fala a influência dos hormônios sobre a nossa vida e o nosso ciclo. E é bem interessante. O outro livro é A Menstruação e Seus Mitos. Ela já não é uma médica, é uma terapeuta, é uma pessoa relacionada às religiões da deusa. Então, na verdade, até me engano, ela é produtora, né? Então não é uma médica, mas ela escreveu um livro sobre conhecimentos que ela foi aprendendo ao longo de sua vida sobre a menstruação, e é muito bom, é muito simples, né? A Menstruação e Seus Mitos. O livro é muito direto, ele é pequenininho, mas é muito interessante. Então, se vocês tiverem a oportunidade, eu comprei esse aqui no sebo, usado, paguei muito barato, R$10. Então, acredito que vocês encontrem facilmente. Então, estudem, entendam os ciclos de vocês. E aí, para ajudar, eu vou dar alguns conceitos e algumas explicações. Pode ser até que as meninas aí da página Ginecologista Sincera me ajudem mais ainda sobre isso. E quem acompanha a página também, com certeza, tem muito conhecimento vindo delas, que elas estão sempre divulgando. Mas alguns conceitos eu acho importante colocar, porque foram cliques que me fizeram entender algumas coisas. Primeira coisa, é importante a gente entender a nossa formação, né? Nossa formação biológica.
Muitas mulheres não sabem, mas quando a gente nasce, bebezinho, a gente já tem todos os óvulos que a gente vai ter durante toda a nossa vida, né? A gente não produz óvulos, né, durante a nossa vida adulta, né, depois de pós-nascimento, né? Todos os óvulos que teremos durante a vida são produzidos enquanto a gente está enquanto a gente é bebê, né, na barriga da mãe, né? Então eu queria que vocês imaginassem uma coisa. Eu estou grávida. Um exemplo, tá? Exemplo. Eu estou grávida de uma menina. A menina que está dentro da minha barriga, ela já está produzindo os óvulos que ela terá para a vida inteira. Isso significa que os óvulos que vão formar os meus netos e netas já estão sendo formadas dentro da minha barriga. Então significa que coisas que eu vivo agora estão influenciando a formação desses óvulos. Portanto, vão influenciar tanto a minha filha quanto os filhos dela. Existe uma teoria que chama memória celular, que diz que as células trazem memórias desde o seu surgimento. Então imagina que esse óvulo que está dentro do útero, do pequeno útero da minha filha, dentro da minha barriga, ele está gravando na sua memória celular o que eu estou vivendo. Por que eu estou contando isso? Às vezes a gente não entende porque a gente sente certas coisas, porque a gente tem certos conflitos. Porque isso pode vir de conflitos da sua mãe e da sua avó. Então uma coisa muito importante no meu processo de cura foi me reconectar com a minha mãe e com a minha avó. E entender como foi a vida da minha avó. Então, busquem saber. Busque entender como foi a vida, os pensamentos, os conflitos que a sua mãe e a sua avó passaram, sem julgamentos, tá? Tentem se colocar no lugar delas. O conhecimento é metade do caminho, tá? Então, esse é o primeira lição aí que eu queria falar sobre a questão dos ciclos. E falando com relação ao ciclo em si, quando a gente fala ciclo feminino, é muito usado o termo ciclo menstrual. Eu já dei algumas palestras sobre isso, porque hoje, além de trabalhar com ciclos de mulheres, sou fisioterapeuta, né? Então, tive até um foco em saúde da mulher, foi uma área que eu gostei muito e me aprofundei um pouco mais. E sempre me esbarro aí com esse termo, ciclo menstrual. Eu me sinto bastante incomodada com esse conceito, porque isso coloca a menstruação como o centro, o ápice do seu ciclo. E não é. A menstruação é justamente o final, né? A menstruação é justamente o ponto em que o seu ciclo terminou para começar outro, é a sua limpeza. O ápice do seu ciclo não é a menstruação. O ápice, na verdade, é a ovulação, que também é só um momento. Então, durante todo o ciclo, você tem um momento em que você menstrua e um momento em que você ovula. Mas o ciclo é muito mais do que isso. Então, eu prefiro usar termos como ciclo feminino, ciclo mensal, ciclo sazonal, seja o que for. Né? O que eu mais utilizo mesmo é ciclo feminino. Né? Porque, na verdade, o ciclo inteiro ele envolve muitas coisas, né? Mas basicamente, o que acontece? Quando você menstrua, aquilo ali é um momento em que os hormônios estão muito poucos, há poucos hormônios circulando no seu organismo. Quando os hormônios estão muito em queda e circulam pouco, um sensorzinho lá no seu cérebro, no hipotálamo, uma estruturazinha no cérebro, ela desperta. Nossa, tem pouco hormônio no corpo, precisa de hormônio. E aí o hipotálamo vai avisar para a hipófise vai liberar um hormônio no sangue, que esse hormônio vai chegar lá no seu ovário e vai avisar para o seu ovário, precisamos produzir mais hormônio, caiu aí, tá muito baixo, vamos produzir. O ovário começa a produzir, então, começa a amadurecer um óvulo. Sabe aqueles óvulos que a gente já nasceu com eles, só que eles estavam imaturos? Então, o seu
o seu ovário começa a amadurecer um óvulo. No amadurecimento desse óvulo, ele libera estrogênio, começa a liberar hormônio. Então aí, esses hormônios que são liberados, principalmente estrogênio e progesterona, mas primeiro é o estrogênio, eu não vou entrar em detalhes no ciclo, quais hormônios, leiam os livros explicam, procurem no livro de fisiologia. Bom, então aí começa a produzir, né, o hormônio vai, prepara o útero para, né, começa a preparar o útero para receber um possível feto, né? O organismo começa a se preparar para uma possível fecundação, né? A vagina começa a ser lubrificada, né? E não é só isso. Nós também produzimos testosterona. E a testosterona é um hormônio que dá tesão. Então, esse processo aí com estrogênio e progesterona, a gente fica ativa, você quer fazer as coisas, você quer sentir, você se sente melhor, você tem prazer em se arrumar, você tem uma vida voltada para o exterior, você quer correr atrás, você quer se mostrar, você quer aparecer, você está disponível para possíveis relacionamentos, né? Quando existe um clima, porque a gente não é como os homens, né? Nosso objetivo não é propagar espermatozoide, nosso objetivo é escolher um bom espermatozoide para que ele fecunde o nosso óvulo, que seja de qualidade. Inconscientemente é o que a gente faz quando a gente escolhe um homem, nem que seja só para passar uma noite, né? Então isso vai acontecendo nesse processo, a gente se lubrifica, começa a soltar, né, algumas secreções e tal, até que a gente ovula, né? Determinado dia a gente ovula, teoricamente 14 dias após o último dia de menstruação, até após o primeiro dia de menstruação, mas isso teórico que eu vou explicar. E então a gente ovula, a partir do momento que você ovulou, né, o óvulo vai caminhar para fora. Se tiver sido fecundado, ele vai se implantar no útero, se não, vai ser eliminado. A partir do momento que o óvulo foi eliminado, a cicatriz onde o óvulo estava, lá no ovário, continua produzindo alguns hormônios, menos estrogênio e mais progesterona. A progesterona vai já desenvolver um outro sentimento. Diferente do estrógeno e da testosterona, a progesterona é um hormônio de cuidado, né? Então você começa o seio cresce, talvez pode sair alguma secreção, e a gente começa a desenvolver um sentido de cuidado, né? Você quer ter gente perto de você quer trazer as pessoas para sua casa, você quer cuidar das pessoas, você vê uma pessoa triste, você não aguenta, você quer ir lá cuidar dela, você quer conversar. Enquanto você estava lá no ciclo passado, na parte do estrogênio e testosterona, você estava se fudendo, né? Mas agora você quer cuidar, você quer abraçar, porque, né, você está preparado para receber um bebê que não veio. Aí aquela cicatriz que estava produzindo esse hormônio, se você engravida, a placenta continua produzindo ele. Como você não engravidou, ele vai acabar. Assim como acabou o estrogênio. Acabou tudo, né? Progesterona cai, estrogênio cai, a gente perde a vontade de fazer tudo, você não quer ver ninguém, você não quer conversar com ninguém, você não quer fazer nada, foda-se o mundo, você quer morrer, você morre, me deixa quieta no meu canto, nossos hormônios vão lá embaixo e a gente menstrua, né? Terminou o ciclo e começa outro. Por que isso é importante? É importante porque você vai passar por isso até você entrar na menopausa. Isso vai acontecer com o seu corpo até você entrar na menopausa. Agora, o que muda é como que você vai lidar com isso. O problema é que a gente vive numa sociedade linear. Você tem que só produzir, crescer, ir em frente, em frente, em frente. Nós não somos lineares, nós somos cíclicas. A gente não tem isso de estar sempre em frente. A gente sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso é natural. Isso é normal. E isso é saudável. Enquanto a sociedade fala que isso não é certo. Enquanto a sociedade te critica porque você é instável, porque você é temperamental, porque é isso, porque é aquilo. Não, gente. Não aceito que a sociedade está cuspindo para você. Isso é o seu corpo. Isso é o que você é. Se você entende isso e aprende a usar, é o seu poder.
Porque pensa se você sabe que tem um período no mês em que você está mais produtiva, mais ativa, que você tem todas as suas energias no ápice. Tem um período no mês que você sabe disso. Aproveita. Ó, nesse período eu vou fazer isso porque eu vou ser 10 nisso. Ah, não, eu preciso descansar, tirar um repouso. Você vai tirar no período que você sabe que você precisa. Naquele outro período, que é o que você está sem os hormônios. Quando você se equilibra com isso, você consegue viver em paz com seu corpo. E aí é onde nascem os problemas e é onde a gente trata os problemas. Por que você tem problema com seu ciclo menstrual? Porque você não aceita, porque a sociedade não aceita, porque você é obrigada ou se obriga a ignorar. Eu costumo dizer que é a mesma coisa que uma gripe. Por que tem, sei lá, no local de trabalho tem 2, 3 pessoas gripadas e o resto não fica? A culpa é só do vírus? Da pessoa ficar gripada? Não é. Eu acredito que num ambiente, por exemplo, comum, existem milhares de vírus ali que são agressivos. Por que você não fica doente o tempo inteiro? Porque você tem imunidade. Você tem no seu corpo uma capacidade de se recuperar. A partir do momento em que essa capacidade diminuiu, alguma coisa está errada na sua vida. Você não está se alimentando bem, você não está dormindo bem, você está passando muito estresse. Alguma coisa está acontecendo. E aí você adoece. Aí o que a pessoa faz? Entra no remédio, faz a maior força e vai trabalhar. Não, porque eu tenho que continuar trabalhando. Eu tenho que continuar produzindo. O seu corpo está te falando, presta atenção nele. O que você faz? Continua, não para. A menstruação é a mesma coisa, o ciclo feminino é a mesma coisa. Ele está te falando a hora que você tem para fazer uma coisa e a hora que você tem para fazer outra. Por que você não para? Por que você não entende isso? Eu vou contar uma coisa para vocês, gente, sinceramente. Depois que eu entendi isso, eu me aproveito do meu ciclo. Entendeu? Se eu tiver no ciclo de falta de hormônio, eu sei que no final do meu ciclo eu não tô legal, eu já não faço compromissos que eu tenho aqui, que me exija de mim naqueles dias. Ou se por acaso eu não tive outro jeito, eu aceito que eu não estarei produzindo 100%. E quando alguém falar pra mim, não ficou 100%, eu sei. Eu fiz o que eu pude. Sinto muito. Foda-se. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que aprender a dizer. Não é pros outros, tá? Não vai sair xingando todo mundo, não. Apesar que de vez em quando tem gente que merece. É pra gente de verdade. Foda-se. Pronto, do jeito que tá. Depois é melhor. Então, uma das coisas mais importantes para mim nesse trabalho todo foi entender isso, que isso fazia parte de mim. O que acontece? Que a gente menstrua e ovula justamente é por esses picos de hormônios. Quando você tem um pico lá em cima, você está ovulando. Quando você tem um pico lá embaixo, você está menstruando. Quem toma remédio tem picos, só que eles são menores. Então isso faz diminuir os sintomas, evita a menstruação, evita a ovulação, mas o ciclo existe. E gente, além de um ciclo hormonal e físico, a gente tem algo natural. O nosso ciclo ele é regulado com a lua, ou deveria ser. O que altera o nosso ciclo hoje, que é mais maléfico para o nosso ciclo, além do estresse? Luz artificial. O fato da gente não ter conexão com a lua também ajuda a desregular, porque o ciclo lunar está relacionado com o nosso ciclo mensal por uma questão de líquidos, né, do nosso corpo. E o certo é que a gente menstrue na lua nova e ovule na lua cheia. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, tá? Não vou falar agora, porque eu preciso passar para vocês algumas coisas por etapas. Então eu já dei 3 informações importantes que eu queria que vocês corressem atrás, né? Estudar um pouquinho sobre esse ciclo, que foi o que eu tinha falado no início, se perguntar para você o que é feminino, e ainda acabei passando mais um que é pesquisar sobre a sua avó e conversar e tentar se conectar com a sua avó e com a sua mãe. Então eu acho que já é muita coisa a princípio. Então se dê um prazo
faça isso e eu vou continuar com algumas informações e vou dando outros passos que a gente vai ter sobre isso, tá? Eu sei que eu não falei tudo que eu queria falar sobre ciclos, vou ter que falar muito mais coisa e vou falar em outra oportunidade, senão fica muito grande. Eu acredito que muita informação eu já passei para vocês que vai fazer vocês pensarem. Então eu peço que esses dias, até o próximo vídeo, pensem nisso que eu falei, pesquisem isso que eu falei e se preparem para iniciar um processo de mudança. Não é fácil, tá? Quando a gente entra nesse processo, a gente costuma dizer na bruxaria que a gente entra na noite escura da alma. A gente entra num processo de encarar coisas que a gente tinha guardado porque eram desagradáveis e a gente vai desenterrar isso. Mas a partir do momento que você encarar essas coisas, você vai estar encontrando a sua cura, tá? Então eu espero que vocês estejam engajadas aí nesse caminho, que eu tenha esclarecido algumas coisas. Eu sei que tem muito mais coisa, provavelmente deve ter ficado um monte de questionamento, eu não falei nem um décimo do que eu quero falar. E eu vou falar com calma, devagar, vou colocando para vocês devagar, porque é muita informação. É um processo que eu vivi passei por muitos anos para viver esse processo. Então não adianta eu colocar isso tudo para vocês de uma vez só, mesmo porque eu vivi e não me organizei ainda como passar isso direito. Então eu vou fazer isso com calma, vou me organizando e passando as informações para vocês com o tempo. E se vocês se animarem então aí de embarcar comigo nessa viagem, eu me comprometo então de ir dando os caminhos e as pedras para vocês, mas já aviso, cada uma vai percorrer seu próprio caminho, tá? Então se alguém tiver alguma pergunta, crítica, alguma coisa a acrescentar, sugestão de temas, qualquer coisa, coloca aqui, inscreve no canal, clica no sininho, que aí quando eu colocar vídeo novo, vocês já estão por dentro e já vão lá e assistem, tá bom? Obrigada, por hoje vai ser só, semana que vem eu tô aqui de novo, tá bom? Um abraço.